Queridos irmãos, queridas irmãs, se por um lado é verdade e devemos afirmar com muita convicção que a nossa fé cristã é uma realidade que se funda na liberdade, que a nossa relação com Deus é uma relação de filhos para com o seu Pai. E, portanto, não é uma relação que se fundamenta na opressão, que se fundamenta no medo, que se fundamenta na força que obriga o fraco a obedecer o forte. Não. De fato, na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, vamos escutar várias passagens que falam de como Deus nos quer livres. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Ou então, no Evangelho de São João, escutaremos que então conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Portanto, a liberdade é um valor importantíssimo na nossa experiência de fé. Porém, ser livres não significa agir de forma arbitrária. Dito de outro modo, ser livres não significa agir com libertinagem, que é uma perversão da liberdade. Porque, para ser verdadeiramente livres, nós devemos seguir a Cristo, que é aquele que garante que vamos ser livres e não escravos do pecado, escravos de todas as realidades que no mundo se apresentam para nós como sedutoras, mas que no fundo, longe de nos fazer livres, fazem com que não tenhamos a capacidade verdadeira de sermos os senhores da nossa vida, mas ao contrário, são realidades que nos conduzem à escravidão. Por isso que São Paulo, na primeira leitura de hoje, alertava contra o perigo de participar nos banquetes idolátricos. Ele dizia, sim, é verdade que os ídolos não são nada, porque só existe um único e verdadeiro Deus. Porém, participar da mesa onde se comiam as carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos, como era costume naquele mundo pagão da época de São Paulo, de modo particular na cidade de Corinto, para quem São Paulo escreve a carta que nós hoje escutamos, um trecho na primeira leitura, ele diz, olha, não podemos fazer isso, porque muito embora os ídolos não sejam nada, eles são um engano, e portanto, e aí ele usa essa expressão forte que nós devemos entender bem, nós estaríamos servindo aos demônios. Não porque os ídolos sejam demônios, mas porque no fundo estavam desviando quem cultivava, quem seguia os cultos idolátricos, iam atrás de uma realidade que não era aquela verdadeira de Deus, não era o culto verdadeiro de Deus. E quem estava interessado em fazer as pessoas estarem longe de Deus? São os demônios. Esse sentido em que São Paulo fala, atenção. Mas no fundo podemos ir além. São Paulo fala que, da mesma forma como nós recebemos a Eucaristia e participamos do corpo de Cristo, há realidades que nos fazem participar de outras convicções que são contrárias àquilo que a nossa fé nos ensina. Por exemplo, há muitas ideologias, há muitas linhas de pensamento, partidos políticos, estilos de vida, culturas, que são contrárias ao cristianismo. E participar dessas realidades significa, de alguma forma, comungar com essas ideias que são contrárias à nossa fé. E aqui vemos um exemplo de como ser livre não significa fazer qualquer coisa, porque eu tenho que ser coerente. Se eu tenho fé, se acredito que Jesus é o meu Senhor, eu devo realmente viver de forma coerente. O que não significa, atenção, que eu devo ser intolerante com os que pensam diferentes, inclusive com aqueles que eu sei que estão no erro. Erro que, como diz São Paulo,
pode ser algo até demoníaco, mas o fato de uma pessoa estar num erro não significa que ele seja demoníaco. Demoníaco é o erro, não a pessoa. E eu tenho sempre que ter esse discernimento muito claro. Porém, eu não posso compartilhar de determinadas posturas. Como se diz em português, eu não posso acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu devo ser uma pessoa que realmente procura viver de acordo com aquilo que professa na sua fé. E no Evangelho de hoje, Jesus fala essa mesma ideia com outras palavras. Quando diz que, por exemplo, pelos frutos nós seremos reconhecidos. Ora bem, se eu professo a fé cristã, se eu me digo discípulo de Jesus, os meus comportamentos devem corresponder a essa realidade, ou seja, os frutos da minha vida, as minhas ações, as minhas palavras, até mesmo os meus pensamentos, devem ser coerentes com essa realidade. Jesus diz que, no fundo, o que a nossa boca fala é reflexo daquilo que levamos no coração. E aí fica a pergunta, o que eu levo no coração? O que eu quero que os outros vejam que está no meu coração? Jesus ou outras realidades? No fundo, e aqui fica a última ideia que hoje nós queremos compartilhar nesta homilia, trata-se em que realidade nós queremos construir a nossa casa, ou seja, a nossa vida, a nossa existência, numa realidade estável, que resiste aos embates das dificuldades da vida, como diz Jesus, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha num alicerce profundo. E aí veio a tempestade e a casa se manteve intacta. Ou ao contrário, eu sou uma pessoa superficial, que sim, tenho fé, mas me deixo influenciar por outras realidades, que no fundo, simbolicamente, eu estou oferecendo sacrifícios para todos, para Deus, mas também para os ídolos desse mundo, para a fama, o dinheiro, o prazer, para as ideologias, para os grupos, para a política, seja lá o que for, não interessa se de um lado ou de outro. Ou eu sou discípulo de Jesus e tenho a minha casa construída sobre a rocha, com alicerce profundo, ou eu vou estar sempre à mercê dessas tempestades da vida, e a minha casa virá sempre à ruína. E aí eu vou sempre me sentir perdido, vazio, como que a vida, no fundo, não tivesse sentido, e vou estar sempre me lamentando, é óbvio. Mas que não seja assim. Que possamos ser coerentes. Que possa hoje Nossa Senhora, cujo santíssimo nome fazemos memória, esse nome que, como eu disse, entre outras coisas, significa amada por Deus. Porém, há também outros que dizem que o nome de Maria significaria estrela do mar. Pois que seja ela, além daquela que nos lembra que somos amados por Deus e, portanto, vale a pena ser coerente, que seja ela também essa estrela que nos guia no mar da vida, que não nos desviemos por essas tentações, por essas seduções que, no fundo, são enganos, mas que possamos sempre caminhar em direção ao nosso Salvador, a Jesus Cristo, que é o único capaz de nos fazer felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.